Olá, boa noite, pessoal. Olá, olá, olá. Olá, minha gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sejam bem-vindos. Olá. Oi, Dani. Que legal, minha gente. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Primeira de muitas, né? Deixa eu contar que eu tô nervosa, né? As pessoas não acreditam, mas assim, a gente fica nervoso na hora de fazer essas coisas, né? Ai, olá, olá. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre espiritualidade e os animais. Na verdade, é um tema bem profundo, né? Claro que a gente não vai conseguir abordar todo o contexto desse assunto, mas vamos tentar falar um pouquinho e eu peço a participação de vocês para me ajudarem a trabalhar esse tema. Se vocês têm alguma dúvida, querem contribuir com alguma informação, por favor, podem comentar. A gente vai adorar conversar com vocês. Olha só, oi Maris, oi Anderson, que legal, que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz. Claro que eu não vou falar sozinha, né, gente? Eu sei que eu gosto de falar, né? E se me deixarem, realmente eu fico fazendo uma live sozinha. Mas hoje eu tenho uma convidada muito especial. Oi, Thay! Os ajudantes, eu tive que deixar eles pro lado de fora. Por quê? Eu fiquei com medo deles baterem em tudo aqui, derrubarem os meus equipamentos e eu não consegui transmitir essa live. Então eles estão assistindo lá da sala. Opa, e gritando. Se vocês ouvirem eles gritando, são lá Alvin e Amora. Ai, ai, mas então, vamos chamar a nossa convidada para conversar com a gente. Afinal, temos muito o que saber dessa nossa linda amiga. Vamos. A Júlia para participar. Sabe que assim, é a primeira vez a gente vai recém, né, aprendendo. Mas eu espero que vocês me apoiem. Júlia! Boa noite! Boa Eu noite! apareci na câmera, não entendi nada, não sei se era só pra mim, se apareceu aí também, mas agora eu tô aqui. Oi, que linda! Que bom que você chegou! Obrigada Boa noite! Muito prazer Então, estar aqui hoje. ai, que bom, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. O pessoal estava perguntando onde estão os ajudantes, né? Então, os meus ficaram do lado de fora. E os teus? Estão Os por meus eu aí? deixei uma frestinha aberta na porta, um estava aqui, acabou de sair, eles entram e saem, trazem uma aguinha, vão dar um descanso, daqui a pouco voltam, daqui a pouco alguém aparece. Ótimo! E corre o risco, ou já aconteceu, de derrubarem a câmera? Já. O Já rabo, aconteceu? vai ver passando o rabo aqui, é rabo na minha cara, é rabo na câmera, e assim vai. Aqui o Alvin ama aparecer nas câmeras, sempre ele quer estar por cima, então eu achei melhor eu deixar ele ali fora um pouquinho, mas ele já tá gritando, né? Querido. Mas ele vai entender, ele Vai, tá emanando energias dali. com certeza. Ai, que legal, gente. Eu acho que eu vou pedir para a Júlia se apresentar, né? Vou pedir para você falar mais sobre você, porque tem bastante gente que está aqui no canal que ainda não te conhece. Então, ninguém melhor do que você para falar de você mesmo. Então, boa noite para quem veio do Insta da Aline e não me conhece, eu sou a Júlia. Eu sou formada em Direito e pós-graduanda em Espiritualidade, Estudos da Consciência. Então, nesse momento, eu também sou educadora e mentora de espiritualidade.
E tô aí nessa jornada terrena, né? Há uns 4, 5 anos. Mas quando a gente vai falar de espiritualidade, a jornada é muito mais longa. Mas por enquanto, são esses anos de estudo, de experiência e trabalhando com isso. Eu estava até pensando se a gente não foi um pouco ousada em escolher esse assunto, porque ele é profundo, né? E aí eu estava pensando sobre isso um pouquinho mais além. E, na verdade, eu acho que hoje a gente quer propor reflexões, né, Júlia? Acho que a gente não quer trazer aqui nenhuma certeza, acho que a gente não tem respostas claras sobre esse assunto, né? Então, vamos propor um pouco de reflexão, né, para quem gosta também de saber um pouco mais sobre os animais e o mundo espiritual, né? Claro que eu sempre penso que eu posso a qualquer momento mudar de ideia, então o que a gente vai falar aqui é o que eu acredito hoje, né? Amanhã, se eu não acreditar mais nisso e mudar de ideia, não vai ter problema, eu vou bem humilde falar que já mudei o meu pensamento, mas hoje isso faz sentido para mim. E aí eu convido o pessoal que está chegando agora e a interagir também com a gente no chat, né? Para a gente também saber se esse pensamento é dos nossos ouvintes ou se é apenas alguma coisa aí que está na nossa cabeça, né? Mas começando já o nosso assunto, eu queria dizer que eu acredito que os animais conseguem perceber o plano espiritual, né? Eu acho que eles conseguem sentir as energias que estão no ambiente. Acho que alguns deles conseguem, digamos, limpar as energias, transmutar as energias daquele ambiente que a gente está. E eu acho que isso é fácil até da gente perceber, né? Porque quando a gente chega em casa e tem um animalzinho nos esperando, nossa vibração muda, a gente já se sente melhor, né? Muitas vezes a gente está cansado, teve um dia estressante, aí chega em casa e tem aquele carinho, né? E eu acho que isso muda. Então, realmente, eu acho que eles conseguem transmutar essa energia. Não sei se você concorda comigo, se acha que os teus pequenos transmutam as energias da tua casa. E uma outra coisa que eu acredito também é que eles têm uma missão aqui na Terra. Eu acho que como todo mundo, como eu, você, né, e todos os seres têm uma missão, eu acho que os animais eles têm uma missão também muito especial. E eu não sei qual que é essa missão, né? Eu acho que é particular de cada animalzinho. Mas às vezes está ligada ao tutor, às vezes eu acredito que está ligada à família ou aquilo que a família inteira veio fazer nesse plano, né? Então, acho que cada missão de cada ser é diferente e a gente só vai descobrir no passar, né, dos dias, no passar da vida. Muitas vezes a gente não sabe, chega no fim da vida e ainda não sabe qual a missão que ele veio nos trazer, mas eu acredito que tem, né? Talvez seja mostrar alguma coisa pra gente, né? Talvez seja nos ajudar a evoluir também, né? Eu acho que é mais ou menos por esse lado que o meu pensamento nesse momento está seguindo. Não sei Acredito se você e concorda. concordo 100% e complementando, né, sobre o nosso pensamento nesse momento, ele pode estar de uma forma, amanhã já está de outra, até porque nós estamos o tempo todo expandindo a nossa consciência. Nós estamos o tempo todo acessando coisas novas. Então, é muito comum, a gente precisa normalizar o semana passada pensar alguma coisa, ó, e hoje já pensar outra, né? Porque nós estamos expandindo o tempo todo, a todo momento. Então, é muito comum. E quanto à questão dos animais, a missão, enfim, completamente concordo da mesma forma como todos os seres humanos. Até porque, agora já falando um pouquinho, somos todos fragmentos, extensão de uma mesma coisa. Ou seja, Deus. Para quem acredita Deus, Deus. Né? Então, somos todos extensão dele. E os animais é como se eles fossem nossos irmãos mais novos nessa jornada da encarnação. Eles são um pouquinho mais jovens, mas estão aqui com o mesmo propósito
que a gente. Nós, humanos, escolhemos estar aqui encarnando nessa terceira dimensão, estamos aqui nessa vida, nessa terceira dimensão, porque nós escolhemos estar aqui porque seria bom e importante para a nossa evolução. E para os animais não é diferente. Eles escolheram estar aqui com a gente, porque também seria importante para o plano deles, para essa existência deles. Isso e eles mesmo, para a evolução. Absorvem total a nossa energia, até porque eu creio que eles são seres com uma energia mais sutil, né? Mais sensível e também mais espiritual. O canal deles é muito mais espiritual do que o nosso, acredito. Eles atingem frequências que a gente nem consegue pensar, né? Exatamente. Então é muito engraçado. Inclusive, semana passada, acho que foi, era de madrugada ou de noite, eu tava com cólica. Quando vejo, a Gaia veio deitar em cima, né? Então é impossível dizer que eles não sentem. Eles absorvem a nossa energia. Eles sentem tudo. É a mesma coisa, cachorros, vamos dar um exemplo dos cachorros super, extremamente inteligentes. Que tu briga com o cachorro, abaixa o olhar, abaixa a orelha, né? Fica com aquela cara de triste. Então eles são sensíveis, eles sentem a nossa energia, a energia da casa. E principalmente tu entende sobre isso e pode falar sobre, mas sobre eles absorverem a nossa energia e ficarem mal de tanto absorverem a nossa energia, né? Refletir neles. Essa questão do ficarem mal, eu acredito que está muito ligada ao fato deles também se desconectarem da natureza deles. A gente, quando vai, por exemplo, no meio do mato, na praia, põe o pé na terra, na grama, a gente se sente melhor, não é? E muitas vezes o animalzinho vive entre quatro paredes. Eu vejo os meus aqui, né? Eu tenho 2 gatos, então, para quem não sabe. E eles estão sempre aqui dentro. Eles perderam um pouco essa conexão com a natureza e com o ambiente natural deles. E então, realmente, às vezes pode acontecer deles estarem sobrecarregados de energia e não conseguirem dissipar, né? Então, o que fazer? Eu acho que é importante a gente ter opções para eles, que nem o cachorro, passear, leva, dar uma voltinha. O gato, que a gente tem em apartamento, tenha uma floreira, um pouquinho de graminha para eles comerem, tenha plantas, né? Dá uma voltinha pelo corredor e vai na casa das vizinhas. Isso também faz eles descarregarem um pouco daquilo que eles estão acumulando e que muitas vezes não conseguem, trancados, né, dentro das nossas casas, transmutarem. Sim. Eu queria que você me contasse, ou melhor, contasse para o pessoal que está nos acompanhando e para quem vai assistir depois também, como é que é a história da Gaia e do Xamã? Você comentou um pouquinho que ela sente bastante a tua energia, mas eu sei que é uma história muito bonita. Vamos ver se o pessoal vai gostar também. Como é que ela chegou na tua vida? Nossa, até me emocionei. Olha que... Não. Segura o rímel. Enfim, o Xamã chegou primeiro. O Xamã veio quando eu ainda não morava com o meu noivo. Então, um dia meu namorado, ele trabalhava no interior, né? Era vendedor. E ele tava passando na estrada, ele viu um gatinho laranja correndo. No que ele parou o carro, o Xamã veio até ele, veio na direção dele. E ele trouxe para casa, o Xamã na época tava com o pescoço todo cortado, como se ele tivesse sido amarrado, né? Então tava todo machucado. E eu, como uma boa amante de gato, inclusive uma semana antes do Xamã aparecer, eu falei pro Luan, Luan, nosso próximo gato vai se chamar Xamã. Uma semana aparece o Xamã, eu falei, impossível, eu não vou doar esse gato. O Luan morava sozinho na época, eu falei, Luan, segura, fica com ele também ama, né? Em breve a gente vai estar junto e o Xamã fica com a gente. Então o Xamã veio antes, querido, e também apareceu assim. A gente sabe que nada é por acaso, ninguém aparece do nada, né? Os animais, principalmente, a gente costuma falar que eles chegam até a nossa vida. Muitas vezes a gente nem escolhe, a gente nem tá procurando e eles aparecem. Ou se abre que ele vem. E a Gaia foi uma história muito interessante.
porque já fazia um tempo também que a gente tava nessa de será que pega mais um, né? Tem mais um em casa? Será que o Xamã vai ficar muito chateado? Será que o Xamã vai gostar? Mas eu brinco que a Gaia veio pro Xamã, né? Porque hoje eles são um grude, o amor um da vida do outro, e super se completam e fazem companhia um pro outro. Mas então a Gaia foi uma noite de inverno do ano passado. Eu sonhei que eu encontrava uma gatinha, que eu via uma gatinha, ficava ali comigo, e eu queria ficar com essa gata. E esse foi o sonho, né? No contexto assim, ela ia pra lá, pra cá, eu queria essa gata pra mim e logo eu acordei. Não sei o que aconteceu, não sei se eu fiquei com a gata no sonho ou não, mas era que eu queria essa gata. E na manhã seguinte, mais uma vez, Luan, trabalhando, me manda uma foto de uma gatinha, uma bolinha, naquele frio, era muito frio, no pé dele, do lado dele, no pé, tipo assim, morrendo de frio, precisando de um acolhimento. Na hora eu lembrei do sonho, eu falei, cara, não é possível, né? Essa gata é nossa. Essa gata é nossa. E é engraçado por quê? Porque depois a gente foi descobrir que a Gaia tinha dono. Ela entrou no pneu do carro, no interior, né? Algo do tipo, e parou perto de onde o Lua estava. E lá ele encontrou. Enfim, falei pra dona, olha, se tu quiser muito, eu te devolvo essa gata. Né? Mas assim, deixa eu ficar com ela. E a Gaia apareceu assim de uma forma inesperada. E foi muito bonito, porque de fato eu falo, né? Ela veio me avisar que ela estava chegando. Ela apareceu para avisar, olha, tô chegando. E aí hoje estamos aqui. Eu acredito que eles não erram de endereço. Isso é outra coisa que eu acredito. Que eles vêm para o lugar certo, é ressonância. A gente se encontra de alguma forma, né? Sim. Você percebe, Júlia, que alguma coisa mudou em você depois que eles chegaram? Com certeza. Eu acredito que a gente desenvolve um senso de amor diferente, né? Daquele amor humano. Então é um amor que ele ultrapassa qualquer coisa. E principalmente a mulher, aquela que é mais apegada aos animais, inclusive estava pensando sobre isso antes, a gente desenvolve um senso materno diferente. Quando a gente fala de maternidade, nós não falamos apenas de criar um filho, de ter um filho. É um senso materno que a mulher por si só, pela sua própria natureza, tem. Uhum. E quando a gente tem, enfim, animais que a gente é muito apegado, que a gente ama além do comum, a gente desenvolve esse senso, né, diferente. Além do amor, é um amor que ele passa a ser diferente, né? O teu olhar acho que passa a ser diferente para tudo. Já que você falou sobre esse assunto, eu queria te perguntar se você acredita que o ser humano consegue evoluir se não tiver uma conexão com os demais seres? Eu Tu acho acha que que consegue? não que seja difícil, não que o ser humano não vai evoluir. Até porque aquilo que tu falou antes, não existe uma verdade absoluta, né? Não estamos pregando nada. Mas a gente parte do princípio de que todos somos filhos, todos somos extensões, todos somos fragmentos de um único ser, né? Humanos, animais, plantas, tudo tem energia, tudo tem consciência, do menor ao maior, né? Então, como que eu vou querer evoluir se eu não amo, se eu não respeito, se eu não cuido dos meus irmãos? Porque aqui estamos falando de um todo. Se eu não cuido da natureza, se eu não amo os animais, tu não precisa ter animal, mas pode respeitar. Não é porque são mais aparentemente inferiores, porque não são inferiores, eles apenas escolheram se manifestar de outra forma, em outro corpo aqui na Terra. Então, como que eu vou evoluir se o principal, se a base da nossa evolução, se a base de tudo é o amor? Como eu vou evoluir se eu não amo a tudo, né? Então, não que não vai evoluir, mas, né? Vai demorar um pouquinho mais. Exatamente. Vai demorar um pouquinho mais. Você não vai evoluir aquilo que a sua alma veio para evoluir, né? Pelo menos nessa vida. Eu acho que existem povos que já são mais conectados, né? Com a natureza em geral, com os demais seres. E
povos ancestrais, como os xamânicos, e é aí que eu gostaria de entrar nesse momento, eles estão, parece que são um, né? Às vezes com a natureza, com os seres, e eu queria entender, pedir para você explicar um pouquinho mais para a gente como é que é essa ligação dos animais dentro da cultura xamânica. A gente ouve falar bastante sobre o animal de poder. Explica pra gente um pouquinho como é que é isso, o que é esse tal de animal de poder e como que você vê a conexão deles com os animais. Então, na cultura xamânica, né, o xamanismo, ele já tenta nos conectar, ele já prega, né, a conexão com a natureza, que é tudo, né? Traz essa conexão com a natureza. E o animal de poder, para o xamanismo, nada mais é do que um guia, do que um mentor, de uma alma que vem para nos guiar e para nos conectar com alguma coisa, algo maior. Então, a gente entende que temos vários animais de poder, que são esses seres guias, esses mentores. Esses animais são nossos mentores, nossos guias, para determinadas situações e momentos da nossa vida. Então, a gente tem um animal de poder que ficaria do início ao fim da vida com a gente, que nos acompanha para sempre, mas também nada é definido. Da mesma forma, pode ser que nos acompanhe até metade da vida, depois troca. Mas também tem aqueles animais de poder que aparecem em momentos específicos da nossa vida para nos conectar, para nos trazer uma mensagem. É como se eles trouxessem uma energia de nos ajudar para aquele momento específico. Por exemplo, um dos meus animais de poder, que me acompanha por muito tempo e que vem sempre trazer uma mensagem específica, é a libélula. Então, naqueles momentos que eu tô mais para baixo, sabe aquele momento que tu não consegue mais enxergar o que é real, o que não é? Aquele momento de ilusão, tipo, acorda, abre o olhar, que não é isso que tu tá pensando. Então, a libélula, ela sempre vem para me mostrar que eu tô entrando em um lugar onde eu não tô vendo a realidade como deveria estar vendo. Ela vem para me alertar, ó, sai disso, ilusão. Olha para os pensamentos que estão te levando para a ilusão. Então, cada um sempre essa percepção. Pode falar. Perdão. Essa percepção que você teve foi no decorrer do teu dia a dia? Ou você fez alguma experiência e te chamou a atenção a libélula? Então, a libélula, eu descobri que ela é um animal de poder através do tarô xamânico. Lembro na época que eu queria descobrir um animal de poder e eu fiz esse tarô. E depois ela é surreal, né? Enfim, ela se apresentou nesse momento, principalmente, que eu vivia esses períodos de ilusão. Então, eu comecei a entender. O significado dela é para nos trazer a visão da coisa real, né? Sair do ilusório. Então, nos momentos em que eu me via em crise, né? Ou direcionando o olhar para algo ilusório, ela aparecia em algum lugar, né? Mas a gente pode tomar essa percepção com o decorrer do nosso dia a dia, por exemplo, eu começo a perceber um animalzinho, uma borboleta, por exemplo, e se esse animal faz sentido para mim, para me dar força e poder, eu posso assumir ele como meu animal de poder? Ou existe uma... Não. No meu entendimento, não. Até porque a libélula eu descobri, né, através de um tarô, enfim, que ela era o meu animal guia, meu animal de poder. Entendi. E principalmente, é uma coisa que eu também entrei numa paranoia na época, era verão, eu comecei a ver muita libélula. Por quê? Porque a libélula aparece com frequência no verão. Então, não era porque eu via ela sempre, que ela sempre vai trazer uma mensagem para mim. Por isso que é importante a gente analisar o contexto, né? Como a gente tá, o que a gente está vivendo, o que talvez ela pode trazer. Mas os animais não necessariamente são os que vão aparecer, são nossos animais de poder, mas sim os animais do dia a dia podem nos trazer uma mensagem, né? Desde que, vejo uma borboleta, vejo 20 borboletas por dia, beleza. Então não é bem assim, né? Mas inclusive, exemplo, recentemente, aqui em casa, vira e mexe, eu escuto barulho de coruja. Tava sentada na sala, ouvi um barulho bem forte. Fui para a janela, uma coruja parada
pertinho da minha janela, olhando para dentro da minha casa. Eu pensei, opa, não é comum eu ver uma coruja enorme, gigante, linda. E aí, recentemente, também descobri que é um animal que eu tenho conexão. Então, ver uma Legal. coruja, não sempre, não é todo dia, mas lá de vez em quando apareceu na minha sacada alguma coisa, ela veio me trazer. Muito bom. Eu estava lembrando agora que a Júlia tem um e-book, né, Júlia, que fala sobre os sinais do universo. Sim. Então, quem quiser também dar uma olhadinha no canal da Júlia pode conferir mais informações, né, Julinha, sobre esses sinais que aparecem e às vezes a gente tenta interpretar, às vezes toca o nosso coração e a gente quer saber o que é que eles significam, né? Significa, exatamente. Legal. Ontem, quando eu mandei uma mensagem para a Júlia sobre se eu poderia pedir para ela falar, se apresentar, né? Ela mesma se apresentar, ela veio com uma mensagem assim para mim. Aline, eu posso me apresentar, mas será que eu posso falar dos animais nos outros planetas? É interessante, né? Júlia, é você. Então se apresente, fale mais sobre esses animais em outros planetas. Como é que é essa tua visão? Então, eu falei, mandei uma mensagem para a Aline, eu falei, Aline, será que a gente pode falar sobre isso? Porque é um assunto, às vezes, um pouco não, completamente diferente, né? Mas ao mesmo tempo eu falei para ela, olha, eu acho que é um momento que a gente pode levar mais expansão de consciência e despertar para esses outros assuntos. Então, o que a gente fala não é verdade absoluta e talvez você não acredite e tá tudo bem. Absorva aquilo que fizer sentido para o seu coração. Mas essa questão dos animais em outros planetas, inclusive ontem estava estudando sobre isso de novo, e aí o que acontece que eu mandei para a Aline? Existem lugares onde os felinos, por exemplo, são quem comandam essas outras dimensões, esses outros planetas. Por quê? Porque somos seres multidimensionais. Gosto muito de falar que não somos daqui, nós estamos aqui. São poucos os seres humanos que nasceram no planeta Terra, né? Que são exatamente daqui. A maioria de nós não é daqui. Viemos de outros planetas, de outros lugares, de outras constelações, né? Então absorva aquilo que fizer sentido para o seu coração. Tem pessoas que falam, nossa, mas eu sinto saudade de um lugar que eu não sei onde é. É da tua casa, que não é aqui. Mas então, falando sobre isso, os animais, eles são muito importantes, principalmente em outras dimensões, em outros lugares onde eles mesmos são quem comandam, são quem governam, são quem cuidam. Eles são mais valorizados. Inclusive, existem animais que não são disponibilizados ou que não vêm para a Terra porque não é permitido. O ser humano ainda é muito cruel. Então, existem lugares que falam, eu não vou deixar essa espécie vir para a Terra porque eu sei o que vai acontecer na mão dos humanos. Ainda temos muito a evoluir nesse sentido. Então, os animais, claro que aqui eles são muito importantes para nós. Mas existem lugares que eles são ainda mais. Inclusive, um dos meus mentores espirituais, né? Nós temos uma equipe de seres de luz que nos acompanham, é um felino. Não vou falar o nome dele, mas eu quero falar o nome dele, mas não posso. Mas é um felino. Então, são seres que nos acompanham, que nos amparam, que nos auxiliam e que são muito importantes. Tem um nível de evolução muitas vezes maior que o nosso. Eles existem, eles fazem parte, eles estão por aí. Aqui eles estão dessa forma porque eles escolheram estar dessa forma, experimentando essa dimensão, essa energia que nós temos aqui na Terra. Mas em outros lugares, eles também têm suas funções, que são diferentes das funções que eles têm aqui. Acho que é isso. É incrível, né? É incrível a gente pensar que existe muito mais além, né, do que esse nosso pequeno espaço que a gente ocupa, né? Mas como eu comecei a nossa live de hoje falando que é um assunto muito profundo e muito complexo, eu acho que a gente não vai conseguir entrar a fundo em tudo isso, né, Júlia?
Eu queria aproveitar e pedir para o pessoal do chat interagir um pouquinho, que eu estou achando que está todo mundo muito quietinho. Será que se assustaram com os nossos assuntos, Júlia? Todo mundo está correndo, fugiu? O pessoal ainda está aí? O que que vocês estão... Oi, Thay, que linda! Obrigada por participar. É importante, viu? Olha só, o pessoal comentando que quer visitar um planeta governado por um gato. Eu também. Se possível, eu gostaria de morar lá, né? Se fosse possível, né? E o detalhe que a menina que comentou, o nome dela é Aline, então talvez tenha alguma coisa a ver, né? A Neide, obrigada, Neide, pela participação. Denise, super interessante, legal. São assuntos, assim, que nem a Júlia falou, que para a gente iniciar, né? Para a gente não vai entrar nesse assunto complexo, né? Não é o nosso objetivo aqui, mas é apenas para trazer uma reflexão, para a gente pensar um pouquinho sobre o assunto e se, né? E se fosse assim? Ou se eu apenas não conseguir acessar essa frequência por enquanto, né? Algum dia pode ser que eu chegue lá e alcance esse nível e me conecte com tudo isso, não é mesmo? Exatamente. O pessoal tá... e olha só. Pessoal falando que adorou a ideia de poder ter mentores felinos. Eu também, né? Óbvio. Ai, não é assustador. Ai, oi, Carla, querida. Obrigada por participar. Maristela, muito interessante. Ai, que legal, gente. Inclusive, um dos planetas, para quem quiser pesquisar depois, é o planeta de Sirius. Podem pesquisar. Opa! Vocês vão ver, entender um pouquinho mais sobre como funciona. E a Aline falou que queria poder conhecer, quem sabe não tem um pezinho lá, né? Não tem uma essência lá, não tem algo relacionado. Muito provável. Principalmente as pessoas que têm esse, não é esse apego, mas esse amor, né? Por felinos, por animais. Alguma relação é muito provável que exista. É verdade. Eu sou suspeita, né? Sou muito suspeita de falar, mas acredito que sim. E acredito que nos sonhos, que nem você comentou da Gaia, né? Que apareceu nos sonhos, eu acho que nos sonhos a gente consegue visitar esses planos, né? E interagir com essas vibrações e frequências mais elevadas, né? Talvez foi aí que você se encontrou então com a Gaia e no dia seguinte ela se materializou na sua vida. Total. E até, inclusive, a gente fala, não deveria ser só no sonho, porque nós somos seres multidimensionais. Se for parar para pensar, todos temos um poder, é uma coisa que é nossa, né? Só que ao longo da vida a gente vai se desconectando dela, vai se desconectando disso. Mas aos pouquinhos, quando a gente vai retomando o contato com o nosso coração, a expansão do nosso coração, isso tudo se torna mais simples e mais fácil e mais acessível. Júlia, estão perguntando aqui se você acredita que os animaizinhos aqui da Terra têm contato com esses seres superiores? Tem, inclusive, os nossos animais também têm guias e mentores. Eles também têm uma equipe espiritual que cuida, que ampara, que protege eles. Então, até às vezes a gente fala que eles são mais sensíveis, claro que não é sempre, mas às vezes quando o gato, o cachorro, enfim, fica olhando muito para um determinado ponto e a gente não está vendo nada, às vezes eles podem até estar acessando, até estar vendo algo que a gente não esteja vendo. Mas eles têm contato com esses seres, principalmente porque eles também têm esses seres que cuidam deles, né? Que amparam eles. Sempre quando eu vou sair, quando eu vou viajar, até seria legal quando a gente sai de casa, pedir para o mentor, para o guia do nosso animalzinho que cuide dele, né? Para o anjo da guarda. O anjo da guarda. A nomenclatura que você achar mais interessante. Exatamente. Eu falo que é uma equipe porque é uma equipe. São vários seres. Não é só um, né? Então, eles são amparados por esses seres de luz que também, a mesma coisa que a gente também temos nossa equipe, os animais também têm a equipezinha deles. Legal, muito interessante. Pessoal do chat, vocês têm mais alguma pergunta que gostariam de aproveitar esse momento, conversar?
A gente te agradece, Thay, pela participação, tá? Muito obrigada. Eu sei que a gente já está aqui, vai fazer 40 minutos, são 35 minutos já de live, e eu não sei se a gente vai se prolongar muito ainda, mas eu estava pensando aqui, até quero perguntar se o pessoal do chat teria interesse, eu estava pensando em fazer uma meditação com a gente se conectar um pouquinho, respirar fundo e pegar, acessar essa força desses nossos animaizinhos. O que que vocês acham, pessoal? Gostariam que eu fizesse uma meditação? Quem está assistindo, tem interesse? Eu estou tomando um chazinho, não sei se a Júlia tem alguma coisa para tomar. Então, eu Uma tinha uma água. água, mas aí a Gaia veio aqui e tomou da minha água. Jesus, Deixa ela acontece. tomar. Ai, ai. Existe um delay, né, nas nossas respostas, mas agora está começando a chegar, ó. Sim, 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 sim. Ok, vamos fazer então uma meditação. Eu adoro meditações e essa aqui eu fiz especialmente para esse momento. Não vai ser muito comprida, uma meditação bem curtinha, mas eu acho que vai ser bem interessante. Eu vou tentar colocar uma musiquinha aqui e vocês me falem se estão ouvindo, se a musiquinha tá boa, se vocês conseguem ouvir. Porque como eu tô de fone, talvez não sinta. Ai, a Para a gente falar uma Moana. coisa antes de começar a Ah, meditação, que eu claro, queria ter claro. falado e eu não falei, sobre Hum, reencarnação, né? Eu acho muito interessante falar sobre isso, por quê? Porque os nossos animais, assim como nós, também encarnam, né? Também voltam para a Terra. E é muito interessante porque eles também têm um ciclo de evolução, eles também têm uma trajetória de evolução. Então, eles também voltam quando necessário. E tem uma questão muito legal, é que muitas vezes o nosso animalzinho que já foi, que já partiu, ele volta em outro formato, em outro animal, acompanhar a gente, continuar na evolução junto com nós. Se o apego, se o carinho, se é permitido continuar essa evolução juntos, eles voltam para continuar ela conosco. Achei interessante porque isso às vezes nos conforta, né? Nossa, eu perdi um bichinho tão querido. Pode ser que ele volte, né? Em outro corpo para continuar seguindo essa evolução junto e evoluindo junto com a família, com a pessoa. eu também acredito nisso, Julia. Que bom que você tocou nesse assunto, querida. Eu também acredito que eles voltam, sim. E que não precisamos ficar tristes quando eles vão, porque outra coisa que eu acredito, né? Então, voltando àquela ideia inicial de que são pensamentos e não certezas, são reflexões, eu acredito que quando eles partem desse plano, eles vão para um lugar muito melhor. Mas um lugar assim, ó, tão melhor que a gente fica pensando assim, ó, valeu tudo, valeu. Lá eles não têm tristeza, lá não tem dor, lá eles podem correr, podem brincar, eles têm contato com a natureza, enfim. Então aquela dor, claro, da saudade, a Júlia já sossegou, dizendo que eles podem voltar. E aí a gente já abranda um pouquinho o coração. Mas continuando ainda com esse acalento no coração, eu acredito que eles vão para um lugar muito melhor. Então, se você acabou por perder um animal, eu te recomendo a pensar nesse formato, né? Pensar nessa ideia de que ele está num lugar, sim, muito melhor. Com certeza. E não só pode voltar, como também acompanha, né? Acompanha a gente, fica ali junto por um tempo ainda, com a energia ancorando. Então é muito confortante, é muito bom saber disso, né? Que o lugar que eles estão é muito melhor do que aqui, podem ter certeza. 1 milhão de vezes melhor do que estar aqui. E, e E continuam. logo a gente se encontra de novo. Exatamente. Era isso.
Perfeito. A minha ideia é que você se despeça depois da meditação, tá, Júlia? Então Claro, não não. saia agora, tá? Tô aqui. Mas vocês conseguem ouvir a musiquinha de fundo? Ela, enquanto eu falo, fica bom o áudio ou é melhor eu baixar um pouquinho? Não, fica bom até porque a musiquinha de fundo, ela tá bem suave. Tá, então tá bom. Então eu vou iniciar a meditação e espero que quem se sentir à vontade permaneça aqui com a gente, tá? Eu vou pedir para você ficar numa posição confortável. Você pode ficar sentado ou deitado, como ficar melhor, como você ficar mais confortável. Se quiser, você pode fechar os olhos. Eu quero propor que a gente faça para iniciar uma respiração. E essa respiração que eu quero propor é de 4 tempos. A gente vai fazer assim: a gente vai respirar contando até 4, segura, conta até 4 e solta pela boca contando até 4, tá? Vamos lá? Vamos fazer essa respiração umas 3 vezes, tá? Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta pela boca. 1, 2, 3, 4. De novo. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Agora você pode respirar normalmente. Se for confortável para você, pode fechar os olhos, relaxar o seu corpo. Vai sentindo o corpo nesse momento, os batimentos do seu coração. Sente ele pulsando no peito. Sente o sangue percorrendo o corpo. Vai sentindo se tem alguma parte no teu corpo que você tem alguma dor, se você tem alguma tensão. Você sente o sangue indo até esse lugar agora. Respira e o ar vai aliviando essa dor, aliviando os pontos de tensão. Respira fundo, sente o coração. E agora você começa a visualizar. Você está caminhando em um lugar muito bonito. Você consegue ver um gramado muito verde, a grama bem cortada. Você sente o cheiro da terra e segue caminhando por esse gramado. Percebe que ao seu lado, em ambos os lados, existem flores. Elas vão delimitando esse caminho por onde você está passando. Vão fazendo um caminho muito colorido e você segue adiante. Então você percebe que neste caminho está vindo um animalzinho. Ele vem correndo a seu encontro, ele parece estar muito alegre e você percebe que é o seu primeiro animal de estimação. Se você nunca teve um animalzinho, você imagina algum neste momento. Você se abaixa, dá um abraço nele, você sente o carinho, a alegria de estar com ele ali, de estar nesse lugar tão lindo. Você se sente muito feliz em ver esse animalzinho que você tanto ama.
Então você percebe que ele colocou um pacotinho no chão, bem perto de você. Você pega esse pacote, você abre o pacote e ali dentro está um presente. Esse presente é uma forma do seu animal te mostrar que ele vai estar com você sempre. Ele vai estar sempre que você precisar. Você percebe, nesse momento, que outros animais se aproximam. São todos da mesma espécie do seu animalzinho. E você sabe que essa é a família do seu animal. São todas as gerações que vieram antes e que permitiram que ele existisse também. Todos esses seres que estão ao redor de vocês foram os responsáveis para que o seu animal estivesse na sua casa hoje. Então você agradece. Você sente uma força muito grande, uma força invade o teu coração. E você sabe que tudo vai ficar bem, que o seu animalzinho também sente essa força e que ele também vai ficar muito bem. Sempre vocês podem ir até esse lugar, se encontrarem, se fortalecerem. Respira fundo. Carrega esse presente com você e tenha certeza que você pode acessar essa força, esse presente, no momento que você precisar. Respira fundo mais uma vez. É hora de vir voltando. Agora a gente está abastecido com essa energia do reino animal. Respira mais uma vez bem fundo. E volta a sentir o seu corpo. Vai mexendo as mãos. Vai mexendo os seus pés. Respira mais uma vez. Agradeça por esse momento, por essa força, por essa oportunidade. E quando se sentir pronto, você pode abrir os olhos e voltar para o aqui e agora. Respira bem fundo. Absorva esse momento, essa paz. Pessoal do chat que já está voltando, pode dar um oi, dizer se está tudo bem, se vocês gostaram da meditação, se fez sentido para vocês, se vocês pegaram essa força. Muito bonito. Comentem pra gente qual foi o presente que o seu animal te deixou. Olha, vou falar a minha experiência. Eu vi um coelho. E até onde eu sei, eu nunca tive um coelho. Mas foi muito bonito, muito especial. Vou verificar, vou contatar a família para ver se eu já tive um coelho. Mas de algum lugar ele veio. Foi muito bonito. Que lindo. Quando eu fiz a meditação, quando eu criei a meditação essa semana, eu fiz também, né? Óbvio. E porque eu me emociono demais. Se eu fosse deixar para fazer ao vivo, seria lágrimas. Eu ganhei na minha meditação, eu ganhei um batom. E faz todo sentido, porque batom realmente empodera a gente, né? Dá força. E aí hoje, olha minha só, amiga querida
me mandou uma mensagem dizendo que o batom que eu tinha encomendado chegou. Não, gente, são sinais do universo, né? E Muito. aí hoje eu recebi então esse batom vindo dos meus queridos animais. Que legal. Ah, Recebi é. É muito feliz. uma cartinha, e dentro com ovinhos. Gente, que coisa linda! Agora eu vou procurar, inclusive como eu não lembro, né, desse coelho, é interessante pesquisar o significado dele, né, o significado espiritual. Então, é bem legal também. Voltando ao assunto animais, só para completar rapidinho, quando aparecem esses animais no nosso caminho, é muito importante e legal a gente pesquisar o significado deles como o significado espiritual desses animais, para entender qual a mensagem do momento. É verdade, eu acho que eles também têm uma mensagem para nos passar. Já passei por essas, de encontrar com um animal exótico e aí fui pesquisar sobre o que seria. Olha que amor! A Ângela disse que ganhou bergamotas. Faz Que muito, lindo! muito sentido. Que legal! Que legal. Muito Ai, legal. gente, que bom. Que bom que vocês estão aqui, que gostaram desse momento. Eu fico muito feliz. Júlia, minha linda, obrigada por tantos ensinamentos, por contribuir com a gente nesse momento. Você gostaria de suas palavras finais? Claro. Eu que agradeço o convite, agradeço em estar aqui, essa oportunidade foi muito especial. Muito bom poder falar sobre esse assunto, principalmente com uma pessoa que eu admiro muito, muito entendida de tudo que a gente fala. Eu até brinco com a Aline, ai, como seria bom se tu fosse veterinária. A gente ama, né? A gente adora. Mas agora ela virou nossa terapeuta, terapeuta oficial da família. Então confio muito em É. tudo que tu fala, em tudo que tu traz, em todos os teus ensinamentos também. E é uma honra poder estar dividindo esse espaço com alguém tão sábia e tão amorosa, né? Com esse olhar tão amoroso para os animais. Enfim, é muito especial e muito importante para mim também estar aqui hoje com você. E com Obrigada, querida. Eu não, já deixo registrado aqui nessa live que eu não tenho capacidade de ser veterinária, porque eu não sei lidar com a dor. Eu ainda tenho muito a aprender, mas não sei, não estou preparada. Preciso ainda então é esse amadurecer rumo, e né? Não é evoluir. esse rumo. É, A gente já ai, entende que os obrigada, animais. Neide. Desculpa. Posso? Eu sim, pode falar. Que os animais precisam também de terapias, né? E nós temos a nossa terapeuta, inclusive a Gaia e o Xamã passaram por uma sessão de constelação com a tia Aline, carinhosamente apelidada, É e saíram verdade, é plenos. verdade. Foi muito importante. É muito importante também, só para finalizar, porque a gente vai falando e não quer parar mais. Mas a terapia, né, não é só ser humano que precisa de terapia, os nossos animais também precisam. É muito importante poder olhar, ter essa visão mais amorosa, eu diria, né, para os animais. Então a Aline é a nossa terapeuta oficial e É, recomendo super. Apesar de estar no seu perfil, sei que as pessoas que estão aqui também gostam de ti, mas eu é recomendo. verdade. Ai, obrigada, querida. Muito obrigada, gratidão. Que seja realmente, que a gente possa realmente olhar para o todo, né? Corpo, mente e espírito, não somente numa visão única do problema ou da doença ou da dor, né? Que possamos olhar para tudo, para as causas, para todos os envolvidos, para o sistema familiar de cada um e assim levar um pouquinho mais leve, né, o nosso dia a dia. Eu queria agradecer o pessoal que está mandando mensagem, Neide, obrigada, Daniela, ai, que legal, a Carla, obrigada, Larissa, querida, obrigada, Larissa, a Célia, a Maristela, a Tainara, a Ângela, gente, gratidão, gratidão mesmo por vocês estarem aqui e para todos que vão assistir depois também. Eu vou tentar deixar salva aqui a nossa live, né? Então,
E se tudo correr bem, eu vou tentar passar para o YouTube também, porque eu sei que tem um pessoal que não tem Instagram e que gostaria de acompanhar também, né? Então, se tudo der certo, depois eu compartilho o link. Ok? Júlia, gratidão, gratidão, gratidão. Tenha uma noite maravilhosa. A todos que estão com a gente até agora, que acompanharam esse momento, o primeiro de muitos, assim espero. Muito obrigada, tá? Se depois vocês quiserem comentar mais nos comentários da live salva, podem dizer o que o animalzinho deixou de presente. E se vocês gostaram da meditação e também me sugerir novos assuntos para a gente ir conversando por aqui, tá bom? Obrigada por você participar. Diga, Inclusive, Júlia. já vamos falar aqui para a Aline fazer uma meditação de animal de poder para a gente. Coloca lá no YouTube para todo mundo fazer. E a gente consegue se conectar. Nossa principal forma de se conectar com o animal de poder que a gente falou por aqui é através de uma meditação. Então, a Aline está convocada a fazer essa meditação para a gente, com essa voz maravilhosa, a gente vai fazer. Já topei, já topei. Você me orienta como que eu faço e eu gravo. Pode deixar. Vamos fazer. Combinado. Legal. Então, obrigada, Júlia. Um beijo. Uma boa noite, tá? Também, tá? Um beijo no Xamã e na Gaia. Diz que a Tia Aline tá com saudade e que eu falei que é para você dar petisco. Ah, vou dar. Já tô dando. Tá. Beijo, obrigada. Pessoal, obrigada. Tchau. Até mais.